Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do CDL Cast, o seu podcast focado no varejo. É novo por aqui? Deixa seu like, se inscreva no canal, seu comentário é muito importante e compartilhe esse vídeo naquele grupo. Hoje nós estamos aqui com o pessoal da coluna Pense Digital Inove, do economista, jornalista, especialista em marketing estratégico e mestre em engenharia social, Marcelo Vieira de Castro. Olá, Marcelo. Olá, Tudo bom com você? Tudo. Seja bem-vindo aqui ao nosso CDL Cast pela Rádio TV CDL São Paulo. Também estamos com uma pessoa que já é da casa, já virou um podcaster. Eu já estou ficando co-hosting aqui do nosso ambiente, do professor, eu já estou virando apresentador. Apresentador, quase. Às vezes vocês vão me encontrar testando no carro isso. É verdade. E temos também a honra e a oportunidade de receber aqui nos estúdios da Rádio TV CDL um convidado mais que especial, o professor e doutor Renato Opsi Blum, advogado e economista, professor universitário e líder empresarial. Olá, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui com todos. É uma honra tê-lo aqui nos nossos estúdios. Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, Ana. Bom, para começar já a ir direto ao assunto, nós vamos parar de milongas aqui, vou falar de professor, doutor, senão a gente vai ficar o dia inteiro e a noite toda aqui. Renato, fala para nós uma coisa. O que a economia e o direito tem a ver com o Renato Opsi Blum como um especialista em direito digital? Em que isso te ajuda a ter a leitura da economia e a ter a leitura do direito? Vou falar três, se você permitir, porque eu comecei na engenharia, depois que eu fui para a economia e para o direito. E hoje nós temos dentro desse mundo digital muitas questões que são multidisciplinares. Então elas se entrelaçam. Então, por exemplo, a economia hoje, confesso que há uns 4 anos atrás eu voltei a estudar alguns livros que não me trouxeram certas respostas, mas eu fui atrás dentro do cenário das criptomoedas. E agora nós vamos ter a nossa moeda digital, que é o Drex, e que vai ter um vínculo direto, e aqui já puxando por direito, um vínculo direto com obrigações, com contratos. Então teremos aí uma moeda digital regulada, porém dentro de um padrão ainda criptográfico, portanto aí vem uma semelhança com as criptos, a diferença é que o Drex é regulado, e a possibilidade de você amarrar essa moeda digital oficial com contratos. Por exemplo, o sujeito vai fazer um financiamento, o sujeito vai comprar um produto, você só libera o pagamento no momento que você receber o produto ou cumprir determinada obrigação do financiamento, por exemplo. Claro. Não que isso vai afastar as questões jurídicas, pelo contrário, vai trazer mais oportunidades jurídicas, mas você vai melhorar a execução da obrigação como um todo. Então, esse exemplo, tem a economia, tem o direito e tem a programação, que é um pouquinho da engenharia também, que foi onde eu tive que despertar aí para esse mundo digital do direito, né, eletrônico, que a gente chamou de direito digital, você precisa ir programar. Então, lá na faculdade de engenharia industrial, a gente fazia Basic, Pascal, Fortran, COBOL, tinha mais uma que eu não lembro, acho que era ASCII 2, se não me engano. E aí foi vindo, mas nesse mundo hoje, né, Marcelo e Alexandre, a gente tem, Ian, nós temos hoje não só o dinamismo, mas eu diria, esse sistema, muitos falam na ecossistema de ecologia, né? A gente aprendeu isso no colégio. Sim. Mas dentro desse sistema, desse ambiente dinâmico, tecnológico, digital, em que não temos mais fronteiras, essas questões, né, que trazem tanta polêmica, dificuldade e também oportunidades, por que não? Você tem aqui uma questão econômica que tem impacto no direito digital e também na própria programação. E a gente não pode deixar de falar também, está na moda, né, inteligência artificial, que na verdade é uma programação lógica ainda, um processamento de dados com mais potência. Isso ligado à inovação, a gente sempre fala que a inovação se repete. Então, o que a gente vê hoje de IA já existia, por exemplo, 7 anos atrás com o Watson da IBM, mesma coisa Metaverso Second Life e daí por diante. Legal. O Renato, a gente tinha a era analógica, depois a gente teve a era digital, e hoje, segundo o falecido, nosso amigo Jack London, ele fala que a gente está vivendo a era pós-digital, que é a era da internet das coisas, né? No IoT, onde você fala com máquina. O teu telefone toca, você vai ver, não é uma pessoa que está te ligando, é uma central, né? Computacional, você vai numa máquina qualquer fazer uma transação, você está falando com uma máquina, não está falando com uma pessoa. Então a gente tem essa nova visão do mundo pós-digital. Dentro desse contexto, e avaliando você como professor universitário, professor já convidado do ITA para fazer várias aulas lá, o que mudou, Renato, nessa formação profissional que vem vindo, essa formação educacional, para esse mundo que a gente está agora? A gente viu muito uma preocupação
com o indivíduo. Hoje a gente vê muito em preocupação com os dados do indivíduo, né? Antigamente se preocupava com a engenharia, a performance, a cultura das pessoas. A gente se preocupa hoje com o que está sendo feito com os dados, né? A gente entra numa era da inteligência artificial. Como é que fica a privacidade? Então, uma nova moeda regulada. Quando a gente fala regulada, é vigiada. Por isso que alguns autores chamam de época ou momento 4.0, né, que seria a quarta revolução industrial, entre aspas, em que a gente muda comportamento, a gente muda dinâmica, velocidade, legislação, comportamento e potência de dados. Você está citando dados em si, né? Então, hoje, qualquer negócio hoje tem uma ligação direta ou indireta, mais ou menos profunda com dados. Você não tem hoje como praticamente ter um negócio sem análise, processamento e uso de dados. Vamos usar o termo técnico, tratamento de dados como um todo. E a gente puxa, por exemplo, o ChatGPT, já que eu mencionei AI, você também questionou nessa mudança comportamental, em que traz hoje mais potência e é mais um elemento que traz também dados. Então, qual que é a diferença hoje? Nós temos muitos canais, muitas ações, muitas interações, muitas oportunidades, muitas ferramentas, vamos usar também esse termo que está sendo usado bastante, muitas ferramentas em que tudo isso gera novas oportunidades e novos negócios. Só que é muita coisa ao mesmo tempo. Então, tem aquela máxima, né? A tecnologia ela vem para ajudar o nosso dia a dia, mas às vezes essa máxima não representa a realidade. Por quê? Por exemplo, vamos usar o WhatsApp, até para o negócio isso é interessante. E a gente conversava aqui nos bastidores a questão das ligações por áudio, por vídeo, etc. Aqui mesmo, a gente tem aqui um vídeo podcast, né? Então, vamos usar o WhatsApp hoje. Se a gente fizer um teste simples, vamos pegar aqui as mensagens do dia. Não mensagem de grupo, mas comunicação, né? Comunicação por escrito. Vamos lá falar com o Marcelo, a gente vai combinar lá o evento de final de ano do ITA, né? E a gente tecla o dia, a hora, você quer falar disso mesmo? Não, que tal? Chama esse, chama aquele, não sei o que tal. Vamos ver quanto tempo eu gastei teclando com o Marcelo. Vamos lá, vai dar lá 7 minutos. Eu não poderia ter resolvido isso falando com o Marcelo ligação. em 30 segundos. Numa ligação. Com mais emoção, com mais ideias, com mais Clareza. Então, não seria um retrocesso? Porque antigamente nós tínhamos um telefone analógico, simples, que a gente só falava. E né? quantas vezes você não manda uma mensagem escrevendo, pode falar? Pode falar. E quantas vezes a pessoa tecla, mas não pode falar. Mas por que não pode falar? Né? Manda o áudio, então. Mas mandar o áudio fica aquela ligação, né? Que ela não é bidirecional, né? Ela é mono. Então você manda o áudio, depois de 30 segundos volta outro áudio. Depois espera mais 30 segundos, manda outro áudio. É curioso. Vira um rádio. Isso é curioso. Né? Claro que para algumas situações, a tecla escrita, ela vai ser melhor. Mas para outras, não. Então, às vezes, a gente volta um pouco atrás. Sem falar na quantidade de coisas que a gente tem que fazer hoje. Redes sociais, eu nem citei isso, mas redes sociais que são bons canais de venda, inclusive, efetivos. A própria dinâmica, interação, presença digital das pessoas. Né, conversávamos antes, né, Alexandre? Às vezes você pode não conseguir medir uma venda, um negócio em si, a partir de uma presença, de um comentário, de um bate-papo, de um cafezinho, por exemplo, mas a sua presença, só o fato de você estar lá vivo, aquela história, quem não é visto não é lembrado, fato. Então você tem ligação direta com o marketing, né, Marcelo? Sim, sim. Então você tem que estar presente em canais, vamos chamar assim, qualificados, em momentos e ações também qualificadas, para que você não perca a evolução das circunstâncias dos usos e dos costumes. Então hoje nós temos tudo isso ao mesmo tempo. Aqui rapidamente você tem WhatsApp, você tem o próprio ambiente aqui nosso, né, do podcast, você tem comunicação, redes sociais como um todo, entre outros, ChatGPT também veio junto e daí por diante. Então é muita coisa ao mesmo tempo. Mas a tua pergunta objetiva primária foi o seguinte: bom, o que muda na prática? Né? Então, o que tá diferente hoje? Né? Então, hoje a gente tem múltiplos canais e com uma dinâmica específica do momento. Então, se a gente fizer esse podcast aqui daqui a 4 meses, talvez nós tenhamos outros assuntos e outras dinâmicas. Muda muito rápido. Eu vejo muito isso nas minhas aulas. Então, eu digo para os meus alunos, a aula desse semestre vai ser diferente da aula do semestre que vem. Mesmo que o conteúdo programático seja o mesmo, os usos e os costumes, as dinâmicas, as ferramentas serão outras. Os exemplos mudam de uma rapidez assim, fora do comum também, né? O que cabia há 2 anos atrás já não cabe mais como elemento de exemplo, por exemplo, para um jovem. Falar a linguagem é complicado.
Porque hoje você tem rapazes e moças na faculdade com 17 anos que já nasceram na era digital, né? Cabe a gente correr sempre atrás dessa turma. Que é uma outra questão interessante da educação digital, né? Nós temos uma lei de 2023, janeiro de 2023, obrigando a implementação da educação digital em todas as esferas educacionais. Está faltando só regulamentar essa lei, mas em breve nós teremos mais oportunidades e mais discussões, porque isso vai estar mais potente, vai estar potente e presente. Então, quanta coisa não vai mudar. Eu lembro quando eu fazia direito, nós estudávamos, por exemplo, direito de família. Mudava muito pouco. Né? Direito civil também muito pouco. Hoje nós temos um ritmo muito mais dinâmico da mudança legislativa e da mudança comportamental em virtude da evolução tecnológica. Por exemplo, provas hoje. Né? Qualquer circunstância hoje vai ter uma prova, uma evidência digital. Então aqui nós temos câmeras, temos microfone, temos aqui softwares rodando, né? Temos as nossas falas e tudo isso digital. E foto também. Né? E os celulares que estão aqui. Que a Ana tirou aqui, né? E os celulares. E os celulares que estão aqui nos dois. Eu posso até perguntar aqui, Ana, você está gravando? Ela vai dizer não. Eu falei, você tem certeza? Ela vai dar para mim, o que tu quer com essa pergunta? Pode ser que eu tenha um aplicativo aqui com bug. Ou ela pode estar invadida, por exemplo, alguém está gravando isso, etc. Então, aí vem a questão da privacidade, da proteção de dados, que é uma outra questão muito sensível. Então, essa evolução tecnológica, ela traz mais oportunidades, mas traz mais riscos também. É a famosa oportunidade, desafios e ameaças, né? Pegando esse gancho, a pandemia, ela não foi só um fato, um acontecimento histórico, né? Ela, de uma certa forma, ela alterou o fator humano. A gente vinha numa evolução da era do mundo digital, onde a gente se conectava com mais pessoas, a gente tinha uma amplitude de relacionamento, mas havia um isolamento, porque cada vez mais você pode estar dentro da sua casa falando com o mundo, mas cada vez mais você está isolado, porque às vezes tem uma pessoa na sala, você está no quarto, você não levanta para falar, você manda uma mensagem, né? A gente vê isso com as nossas famílias, com os filhos, e isso trouxe uma nova dinâmica. Doutor Renato, como que essa dinâmica, essa nova dinâmica do mundo digital, falando agora, né, doutor Alexandre, para o nosso ouvinte em especial, nosso público em especial, que são comerciantes, lojistas, empresários, empreendedores, 3, 4 dicas ou preocupações que um comerciante, um lojista deveria ter nessa nova era, né, com relação às suas informações, os dados de terceiros, enfim. Como é que você vê, Renato, quais são os desafios de um comerciante nessa era digital? Vou só aproveitar o gancho que você falou, falar com o mundo, né? E aí eu respondo a tua pergunta. O que é falar com o mundo hoje em dia? Né? Você pode fazer de casa? Pode, deve fazer de casa. Você pode fazer uma vídeo ou teclar, colocar um post, escrever um artigo dentro do seu negócio ou da sua casa? Você pode. Mas você também tem que fazer isso presencialmente. Você tem que ir em feira, você tem que ir em evento, você tem que ir em lançamento, você tem que ir em coquetéis, você tem que ir para a rua, tem que vender. Então hoje nós temos mais funções e ações do que antes. Então falar com o mundo hoje é algo assim, multiação. É muito mais potente do que antes. Porque cada um gosta de um canal, gosta de uma forma. Se você quiser multiplicar as suas vendas, você tem que usar o maior número de canais e possibilidades que você tem. Do ponto de vista operacional em si. Então, quase todo negócio hoje tem, vamos chamar, um sistema operacional, que na verdade é um software que, sistema operacional, tecnicamente gera, por exemplo, o Windows é um sistema operacional. Mas eu quero usar isso de modo, sentido lato. Então, tem um sistema operacional que envolve algum tipo de tecnologia. Então, que seja um canal de vendas, que seja uma rede social, seja uma plataforma de gestão, controle de estoque, ou mesmo a utilização de um pequeno empresário de um notebook, ou mesmo de um iPad, alguma coisa mais simples, ou até do iPhone, né? Ou de um dispositivo móvel. Mas eu vou ter algum software sempre, de uma forma direta ou indireta, mais ou menos potente, trabalhando naquele negócio. Então, primeiro, isso aqui está funcionando de forma correta? Porque se isso para, eu vou ter um prejuízo, vou deixar de vender. E se isso funcionar errado, além de eu deixar de vender, eu posso ter também outros prejuízos, como por exemplo o vazamento de dados. Eu posso sofrer um ataque, que infelizmente isso é comum hoje, o sujeito aproveita uma vulnerabilidade, uma falta de atualização, ataca um sistema e bloqueia, criptografa, bloqueia o sistema, você não consegue mais usar aquilo para vender. E você vai ter prejuízo. Além disso, ele vem ainda, pede uma extorsão, olha, eu bloqueei, você quer que eu te libere rápido? Então você me paga tantas criptomoedas. E mais, tem um adicional também, se você não quiser que eu divulgue os dados dos seus clientes que eu estou vendo aqui, também você paga um adicional de mais tantas criptomoedas. Olha o tamanho do prejuízo do negócio. Então se eu me preocupo em proteger isso aqui da melhor forma possível, e fazer a minha operação
rodar de acordo com a lei. Hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados como exemplo, principal, já que a gente está falando de dados. Eu posso, se eu não estiver em conformidade ou trazendo essas boas práticas, eu posso ter prejuízos efetivos. Eu sei que é uma luta diária que a gente tem. Às vezes parece, o Renato fala isso porque ele quer vender alguma coisa. Eu falo, não, é porque eu vejo, eu prefiro muito mais gerir um ataque ou financeiramente do que fazer uma consultoria preventiva. Mas não é isso que eu quero é alertar e trazer aí um bom funcionamento para a sociedade, para todos. Ninguém quer ver o negócio parado. Então, se é possível evitar, por que não evitar? Então, essa educação, essa perseverança que eu tenho aqui de sempre falar isso, é um alerta. Alguns vão ouvir, vão fazer, outros não. Mas está aqui a sugestão da dica. Então, dados, sistemas, isso hoje é o core de um negócio, com mais ou menos potência, isso deve merecer uma atenção especial. E complementando, já que eu falei em operação, agora back-office, etc., vamos para fora, nós temos outros canais de venda que têm também regulamentações próprias. Temos redes sociais, temos plataformas específicas de venda, marketplaces, temos ferramentas de impulsionamento, ferramentas de marketing digital, profissionais nessa área que tratam dessas questões, e tudo isso, se for feito de forma técnica, de forma profissional, sem medo de errar, modifica, muda muito o ambiente e o empresário vai ter a sua vantagem competitiva, sem dúvida nenhuma. Então, sintetizando, Marcelo, essas são as questões. Então, ter um bom sistema, um sistema adequado, de acordo com a legislação e atuar de forma profissional. Perfeito. Bom, falando um pouquinho de home office, né? Uma nova cultura, um novo hábito, um novo uso. Como é que a gente pode encarar hoje, Renato, vamos dizer assim, essa mescla de oportunidades e desafios, né? A gente vê as empresas gostaram do modelo porque ela economiza, sem sombra de dúvida, né? A gente vê hoje as lajes dos prédios comerciais todas vazias. Né? De uma certa forma. A gente vê também o interesse dos funcionários, colaboradores em combinar interesses pessoais com o corporativo. Mas a gente também vê, né, na questão da engenharia social, a gente vê uma perda, né, o ser humano foi feito para viver em sociedade, né? Muitos problemas, eu tenho conversado com alguns psicólogos, alguns psiquiatras, até em projetos do ITA lá, falando do estudo, em grupo, aulas, e a gente teve uma perda. Sem sombra de dúvida, nós perdemos, porque o ser humano foi construído, nosso DNA é um DNA de viver em grupo, de viver junto, de se relacionar, houve uma perda. Mas, tirando isso da hora da discussão aqui, do ponto de vista legal, o que surgiu de novo, de conflito, de problemas e oportunidades nesse ambiente? Eu gosto de falar modelo otimizado, né? O modelo otimizado ele vai trazer uma possibilidade de trabalho remoto, em parte, o trabalho presencial, em parte, e o otimizado, que eu digo, nos melhores dias, nos melhores horários, para que não só a empresa tenha esse trabalho otimizado, mas o profissional, o funcionário, o colaborador também tenha isso. Então, se eu tenho como trabalhar em casa durante o período de pico de trânsito, por que eu não faço isso em casa? E depois eu pego o carro, economizo, chego muito mais tranquilo, etc., para ter interação presencial, que tem que ter. Não tem jeito, tem que ter. Então, é o modelo otimizado que também tem a parte híbrida. Mesma coisa na educação. Nós vamos ter a parte presencial e a parte remota também. E com isso você também multiplica esses canais e também a possibilidade das pessoas atenderem. Aqui, por exemplo, a própria questão religiosa, né? Cultos, igrejas, etc., missas. Você tem a presencial que não pode, faz um online. Você multiplica. Não, eu não vou conseguir. A mesma coisa na educação e no negócio também. Você vai fazer as suas lives? Vai. Vai fazer os seus vídeos? Vai. Vai ter que estar presencial? Vai. Nós estamos aqui presencialmente. Quem quiser isso aqui depois ver, grava, assiste quando puder, etc. E daí por diante. O que eu não acredito hoje, com exceções, porque tem algumas profissões que realmente é só home office. Mas a maioria das nossas circunstâncias do dia a dia são dentro do modelo otimizado e muitos chamam de híbrido, né? Então você vai ter essa combinação, acho que esse é o tema, essa combinação do uso da tecnologia com acesso remoto, acesso à distância, acesso ao deslocamento, até dentro do avião, etc., seja lá como for, mais o presencial. Então, dentro daquilo que a gente conversava no bloco anterior, então nós temos hoje mais dinâmica, mais canais, mais obrigações, né? Menos tempo e gastamos mais energia para multiplicar todos esses canais. O que um empresário teria que ter em mente do ponto de vista legal de implementar ou de continuar o home office? Que você perguntou, né, do home office, né? O home office, basicamente, você tem que regulamentar
a forma do trabalho remoto. Então, por exemplo, quem vai pagar o quê? Como que a pessoa vai acessar? Quais são as questões de segurança? Como é o controle, né, de presença? Que software você vai utilizar? Quais são as suas entregas? Isso tudo tem que ser disciplinado e regulamentado. Então eu não posso simplesmente pegar o meu funcionário e falar, você fica em casa, usa o seu Windows, usa o seu computador e não me preocupar com... Você pode, mas você vai ter brechas, tá? Então é sempre melhor você definir e deixar isso bem claro. O que pode e o que não pode ser feito, quais são as ferramentas de quem, o que envolve expectativa de privacidade, o que não envolve, a gente discutia muito isso no começo da pandemia. Então teve aquele boom, né, de todo mundo acessar ao mesmo tempo, que geraram uma série de questões também de segurança da informação, mas ao mesmo tempo da privacidade. Então você já estava em casa usando o seu equipamento, da família inclusive, e acessando também ambientes corporativos. Poderia gerar um risco corporativo, porque o sistema não estava preparado para isso, e ao mesmo tempo o corporativo poderia também, eventualmente, receber alguma informação familiar, privada, etc. Então, num primeiro momento foi essa dificuldade, esse desafio. Depois as coisas foram se encaixando, se regulamentando, se adequando, softwares, né, etc. Isso foi evoluindo, a coisa foi se resolvendo. Então, hoje você tem essa estrutura, hoje já razoavelmente bem resolvida. Mas, do ponto de vista legal, é isso. É um exercício interessante de boa-fé. Sabe, porque a gente viu muito aqui que na pandemia todos nós fizemos reuniões estratégicas em lugares não tão seguros quanto o que estávamos habituados e tivemos que olhar para o nosso companheiro de negócio, de trabalho, às vezes até um adversário de alguma questão e ter a boa-fé de saber que aquilo que você estava expondo num ambiente ou no virtual não tinha gente ouvindo, ou que a sigilosidade daquele ambiente você tinha resguardado. E é muito interessante, eu vi muitos artigos sobre essa retomada da ideia da boa-fé, porque estávamos em distanciamento com uma ferramenta completamente nova e com esse hábito, né, foi muito empírico, todo mundo sentou em frente do computador e começou a fazer reunião, depois que vieram os questionamentos, inclusive artigos interessantes que o senhor escreveu sobre esses indicativos de cuidado. Você citou, o Alexandre citou talvez o principal norteador do direito, que é a boa-fé, o good faith em inglês, em que inclusive é o ponto balizador da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a boa-fé, a diligência, fazer o que é correto, o que é honesto, né, o que é transparente, isso tem sido muito prestigiado. Claro que em algumas situações nós temos o contrário, e isso tem que ser combatido com a estrutura legislativa também adequada, mas estimular a boa-fé, a verdade, a honestidade, isso é muito positivo, tem que ser feito de forma permanente. Aconteceu, tudo tem um lado positivo, né? Então, na pandemia, estava todo mundo com medo também, não tinha outra alternativa também, então as pessoas estavam com mais boa-fé do que hoje, nesse momento. Mas a gente sabe que a gente vive num mundo capitalista onde cada um vai tentar defender os seus direitos, seus interesses. Vamos pensar aqui, qual a sua recomendação para um pequeno, para um microempresário, empreendedor, né, que ele não está ali sobre uma regulação de uma empresa organizada, que tem um jurídico, etc. Quando o funcionário dele está usando as redes e mídias sociais, está usando o home office, ele está representando a empresa. WhatsApp. É muito importante trazer essa questão e desmistificar até um ponto, né? Quando o funcionário, o colaborador, ele está trabalhando, seja lá como for, usando um carro, por exemplo, o exemplo clássico, mas hoje eles usam também os perfis, as redes, os canais de comunicação. Ele representa a empresa, ele está no exercício das suas funções. Mesmo que não esteja, se a continuidade, né, ou aquele perfil denotar isso, então o sujeito tem uma hora, por exemplo, de continuar respondendo ou usando os canais da empresa de noite, fora do horário comercial, todo mundo acha que realmente é a empresa. Então, a responsabilidade primária vai ser da empresa, mas é dele também. E, na prática, quem é processado por algum prejuízo, alguma coisa assim, é a companhia. Mas a companhia pode processar o seu colaborador por um erro, né, por um prejuízo que ele tenha causado, etc. Por isso que, muitas vezes, você direciona e regula, detalha, né, você oficializa como uma pessoa vai se portar, vai operar aquele canal, aquela ferramenta, para não só tentar tirar um pouco, mitigar um pouco essa responsabilidade, mas também deixar para o próprio colaborador o que ele vai fazer, o que ele pode fazer, o que não pode. Dando um gancho aqui, eu me preocupo muito, Alexandre, com hoje, às vezes, o pequeno empresário não tem a noção, né, da extensão do risco. Então, às vezes, hoje todo mundo vendendo na internet, né, nas plataformas, e deixa o celular com o funcionário
para ele responder aos pedidos que caem à noite, etc. Isso pode gerar um litígio? Então, pode gerar hora extra, por exemplo. Vou complementar. Uso do Reels, Reels no Instagram, Sim. aquele que muita gente está nos ouvindo em Quixaramobim, em Cruzeiro, aqui em São Paulo, e é comum o funcionário ter aquela função da mídia social dele participar lá do vídeo, né? E em tese, nesse primeiro momento, é legal, é importante. Como é que isso impacta também esse uso de imagem? Como é que eu devo cuidar Se esse disso? funcionário sair da empresa depois e a empresa continuar Ele usando. está vendendo, na verdade, o meu produto no WhatsApp ou usando a imagem dele. Como é que eu devo olhar para isso? E o pequeno faz muito, né, Marcelo? Sem dúvida. Faz muito isso, porque é mais fácil. Exato. Eu lembro que essa discussão começou, né, com o uso de câmeras, né, envolvendo cenários, em geral, câmeras com propósito de segurança, mas a empresa queria fazer um comercial, uma propaganda, alguma coisa assim, e usava aquele fundo que, em tese, o propósito era para segurança, usava para fins comerciais. E algumas demandas, alguns processos realmente discutiam essa questão da indenização. Então, quando você explora a imagem da pessoa, então não está dentro de um contexto macro genérico da operação da empresa, mas é a pessoa, então vamos pegar o Alexandre. Alexandre, vou aproveitar aqui que a Ana está fotografando, pego, vou lançar um produto, né, então vamos lançar um produto para deixar o cabelo do Alexandre mais escuro, etc. Roxo. A gente aqui faz um backstage que é mais divertido ou tão divertido quanto a entrevista, viu? E aí estamos falando dos meus cabelos brancos, mas é isso. Então, aproveitando para resolver, Resolve. já que o Alexandre falou na parada disfarçado. Aí o que acontece? Se eu for usar a imagem dele para a divulgação desse produto, aí sim eu saio um pouco da esfera trabalhista em si e vou para questões do próprio Código Civil dos direitos da personalidade. Vou no artigo 20 do Código Civil, exploração comercial vai gerar uma remuneração. Então eu tenho que ajustar o contrato de trabalho ou adicionar esse escopo ou fazer algo paralelo. Aí eu quero explorar a imagem sua, não como colaborador para sua função primária, mas para outras questões também. Por isso que essa parte que envolve direitos da personalidade, essa parte é muito relevante. Mas mais relevante que isso são os direitos autorais, por exemplo, do fotógrafo, daquele que filma, daquele que fala, etc. Isso também tem que ficar muito bem acordado. Até porque violação de direitos autorais hoje tem um reflexo criminal importante e civil também, a indenização pode chegar até 3.000 vezes. Direito autoral é um assunto muito, muito relevante e a cadeia de responsabilidades também ela é bem extensa. Professor Renato, tem um fato que eu acho interessante. A LGPD vigente, a gente fala disso, mas o pequeno, aquele que nos assiste, o comerciante, quem está no varejo, tem um descrédito da aplicação da lei. Ele acha que não colou. A LGPD cola para esse público. A Lei Geral de Proteção de Dados ela veio para ficar. Já estamos vendo aí os efeitos práticos. É que tudo tem o seu tempo de maturação. Uma lei que parte dela entrou em vigor em 2018, a grande parte no dia 18 de setembro de 2020, e a autoridade nacional que agora está bem estruturada e, inclusive, com notícia de abertura de um concurso público para ficar mais robusta, até em torno de 100 servidores mais ou menos, mas é uma autoridade que, sem medo de errar, que deve chegar em breve a 500 servidores e vai protagonizar muito em cima disso, e dentro da sua competência está a competência de sancionar aqueles que tratarem de forma irregular dados pessoais, que como discutimos aqui é essencial em qualquer negócio. Inclusive a primeira sanção pecuniária foi envolvendo uma empresa de pequeno porte. Aliás, por duas circunstâncias, né? Não houve indicação do encarregado, que agora nem precisa indicar, porque não é um tratamento especial para a pequena empresa, é mais flexível, mas ela pode e vai ser sancionada, serão sancionadas muito, muito em breve, então tem que dar muito cuidado com isso. E aproveitar dessa estrutura mais flexível, por exemplo, de não ter que ter um encarregado, né? Pode ter um encarregado para várias. Uma associação, uma CDL, pode fazer esse papel. Perfeitamente. E esse é um ponto interessante para a CDL, que é o seguinte, você facilitar a aplicação prática da LGPD, dando ferramentas, algumas circunstâncias você pode automatizar, ferramentas para facilitar a adequação, que é permanente. Então, aí tem um tópico curioso, quando lá em setembro muita gente falou, eu preciso estar em conformidade. E algumas empresas adotaram alguns procedimentos, e se você perguntar, agora em 2023, você está em conformidade? Estou. Lá em 2020 eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu falei, mas já mudou quase tudo.
Então é um processo permanente E vivo, né? e vivo. E vivo. Quando você fala em pequenas empresas, se você conseguir automatizar parte desses procedimentos, vai facilitar bastante. Porque o pequeno empresário pode ter essa percepção equivocada de que não tem um impacto direto, mas vai ter, seja pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, seja pelo Poder Judiciário. Semana passada, tivemos uma decisão que pode chegar em uma condenação de 60 bilhões de reais a partir do tratamento indevido de vazamento de dados pessoais, envolvendo aí uma circunstância específica, inclusive com condenação da União Federal. Então, isso vem aumentando. Só no Judiciário, hoje no Brasil nós temos mais de 5 mil decisões, processos nessa linha, né? É um número crescente. E a autoridade se preparando agora, se adequando, vai começar a sancionar com muito mais potência também. Então, é um assunto que juridicamente é muito relevante, é sensível, e do ponto de vista também reputacional é muito importante. Então, aquele que se preocupa com esse tema e que respeita o que está na lei, vai usar isso com vantagem competitiva e vai dar mais segurança, inclusive, para os seus clientes. Quem o cliente vai escolher? Olha, essa empresa que se preocupa com esse assunto ou aquele que não está nem aí com esse assunto? Perfeito. Pegando um gancho aqui com o doutor Alexandre, diretor jurídico da FCDL, acho importante a gente deixar claro também que às vezes a gente tem a noção de que a LGPD vai pegar só as grandes empresas, pegar as corporações, etc. Mas um pequeno empresário que tem uma câmara, ele precisa tomar cuidado com aquele conteúdo que também está sendo gravado e gerado ali, né? O que ele vai fazer com aquilo depois? Como também ele precisa ter, imagino eu, e eu gostaria de passar essa pergunta, como ele dá o tratamento ou de uso, ou de repasse, ou de mesmo de apagar aquelas imagens. Como é que ele lida, né? Qual a preocupação que ele tem que ter hoje sobre agora vamos dizer assim, o uso, a aplicação da LGPD com os dados, mesmo ele sendo pequenininho. Às vezes ele tem uma informação que pode parecer irrelevante, né? Um número da placa do cliente na lojinha dele. Então, mas a gente fala muito quando fala em LGBT, corrija-me, por favor. A gente sempre pensa em digital. Mas a pasta também, né? Aquele armário destrancado também é isso também. Eu tenho que olhar e entender que eu não posso mais deixar todo mundo mexer nas minhas pastas e nas minhas fichinhas de cliente. É isso, doutor Renato. Se pudesse dar uma recomendação, eu diria o seguinte, olha, dados pessoais são dados que envolvem pessoas físicas. Então, aqueles que identificam ou que possam identificar. Possa mesmo identificar, não algo muito abstrato. Então, vamos trazer aqui alguns exemplos específicos disso. Então, tem lá uma questão importante. São dados de clientes e dados também de funcionários, que foi a tua pergunta. Isso. Então, eu tenho ali câmeras, né, monitorando funcionários, eu tenho que ter um tratamento específico para isso. Clientes, mesma coisa. Eu tenho um dado pessoal, eu tenho que partir do princípio, aí vai a dica, de que aquele tratamento tem que ser mínimo, né? Tem que ser exclusivamente pelo propósito, que a lei traz esses propósitos, a lei chama de hipóteses legais, o artigo 7º, aliás, se puder dar uma dica, artigo 6º, mais importante da Lei Geral de Proteção de Dados, o 7º, o segundo mais importante, que são as hipóteses de enquadramento, isso tem que ser respeitado. E os direitos dos titulares. Então, o cliente, por exemplo, ainda que não seja cliente direto, qualquer pessoa física pode perguntar para qualquer empresa se a empresa tratou ou trata dados pessoais. A empresa vai ter que responder. Se tem dado tratado, e se for pelo consentimento, o titular vai ter o direito também de revogar. Não quero mais consentir, não quero mais que se apague esse dado. Eu vou ter que apagar todos os dados? Não, mas uma boa parte eu vou. E eu não tenho que apagar todos, porque alguns eu posso eventualmente ter que utilizar em processos que sejam movidos contra a empresa também. Então, o sistema ele é meio complexo, mas se eu puder dar uma dica, minimize. Então, eu vou usar aquele dado só para aquilo. E depois que eu usar para aquilo, não preciso mais desse dado, elimine o dado, porque você elimina também o risco. Esse é o princípio de qualquer lei séria de proteção de dados. A forma restritiva do tratamento, que é o termo técnico usado, de dados pessoais. Então, qualquer dado que identifica, eu posso identificar uma pessoa. Então, isso significa dizer, Xande, também, que um comerciante... Estou sempre pensando agora no nosso público, pequenininho, né? Que ele vai fazer agora a campanha do Dia das Crianças, por exemplo, ele vai pegar o mailing list dele lá, vai fazer um post, vai fazer um WhatsApp, sair mandando para todo mundo. Isso fere a LGPD? Não vou usar o termo do depende, né? Mas pode ferir, mas existe uma questão legal que pode justificar um envio
dessa propaganda, porque essa propaganda pode ser boa para o titular também. Perfeito. E quando você tem um ganho, né, duplo, tanto daquele que envia, do comerciante, quanto também do titular que recebe, você pode encaixar numa hipótese que a gente chama legítimo interesse, que é complexo a interpretação, mas a regrinha básica seria essa: olha, eu estou dando algo, né, estou facilitando, estou prestigiando o titular, então ele está ganhando alguma coisa com isso, e eu também estou, porque eu estou mandando propaganda, vai que ele compra. Então, é um teste de balanceamento que a gente chama. Se a resposta for positiva, em tese eu poderia fazer isso uma vez. Mas eu tenho que mandar isso e dizer, olha, se você não quiser mais receber, você me avisa de algum jeito. Que se eu mandar a segunda vez, pode ser que eu tenha problema. Sabe o que é muito comum? E aí, de novo, vou repetir que nós estamos falando com o Brasil inteiro. São 2.000 CDLs no Brasil. Então nós vamos encontrar realidades diversas. Agora, no final do ano, começa a ter papelzinho, sabe, preenchimento para sorteio. Né? Então você vai ver urnas ainda no modelo de papel. E se você falar em Cacoal, por exemplo, eles fazem uma festa linda com moto, etc. Eu vou ter um universo enorme ali na urna, qualquer um. Rasgo tudo, jogo fora. O que eu tenho que fazer com esse universo de papelzinho que o comércio insiste ainda em fazer? O interior é muito próspero nesse tipo de modelo de promoção, ainda no modelo de papelzinho. Vou trazer então um exemplo prático. Foi de conta que eu coloquei meu nome no papelzinho do Alexandre. Porque muita gente que ouve o professor está preparando isso agora para o final do ano na sua entidade, o comerciante, né? E aí eu vou abusar um pouco. Então vou responder com uma pergunta. Então eu sou cliente do Alexandre e vou colocar o meu dado pessoal no papelzinho do Alexandre ali. No sorteio. Coloquei, vou entregar na hora que eu vou dar para o Alexandre o seguro e falo, Alexandre, qual é a sua política de proteção de dados pessoais? Que é um direito e uma obrigação. Né? Então a empresa tem que ter e é um direito teu pedir. Aí ele vai falar, nossa, eu não tenho. Então não vou dar e você pode dar em desconformidade. Ou eu tenho, Renato, e aí eu vou respondendo a tua pergunta, eu tenho. Eu vou usar esse teu dado aqui para uma rifa, por exemplo, que vai acontecer dia tal, tal hora, e a partir de 24 horas dessa rifa, eu vou eliminar esse teu dado. Está resolvido. Tá? Então, a execução do contrato, encaixei na hipótese legal, está bonitinho, já sei que isso vai ser descartado, estou dentro da LGPD. E se eu quiser ter um mailing dele, eu tenho que pedir autorização? Não necessariamente, Tá. né? Porque você pode ter o dado dele para cumprir um contrato, vender alguma coisa, etc., guardar aquilo ali por um determinado tempo, né? E você não precisa de autorização, porque ele deu aquele dado para executar aquele contrato. Você pode guardar aquilo para depois, olha, ele fez aquela rifa aquele dia, pode ser que ele queira uma outra rifa, porque ele gosta de rifa. Aí você faz aquele encaminhamento dentro do legítimo interesse uma vez. Mas o que pode acontecer é eu questionar, falei, qual é a sua política? Isso tem que ter, né? Essa regra, essa formalização do que eu vou fazer com o dado, todo negócio tem que ter. Tem que ter. Esse mínimo. Esse é o grande ponto. Ana Luísa, Eu tenho uma pergunta. vamos lá e depois a gente fecha. Pegando esse gancho, né, que você comentou sobre o papel físico, também tem a questão da internet, né? Hoje em dia, com esses cursos online, você vai ganhar um brinde se você se cadastrar, e você faz o cadastro para receber o brinde. Por exemplo, sei lá, uma dieta que o cara vai mandar para você um chá emagrecedor. Aí você começa a receber e-mail das chamadas para esse curso. Isso também tem alguma proteção, porque acaba sendo uma importunação. E também nos grupos de WhatsApp, porque eles já te colocam no grupo da venda desse curso e você fica lá no grupo e os caras não param nunca mais de mandar mensagem, link para você entrar. Vai entrar a tal hora, ao vivo. Isso também entra? Se isso não estiver previsto, né, no regulamento da promoção, no tratamento dos dados, esse abuso pode ser considerado ilícito. Esse abuso. Sim. Então, tem que haver previsão. Aqui a gente acaba não lendo o detalhamento, mas se tiver previsto ali, posso mandar várias mensagens com aquele propósito. A grande maioria não. A grande maioria você faz o cadastro para receber aquele brinde e aí eles já te colocam no grupo e aí começa... E tem uma dificuldade de informação também, né? E tem uma dificuldade de informação. A gente não tem o hábito de ler, Sim. Mas quem tem má fé também cria óbices para você ter acesso a tudo aquilo, né? Que acaba podendo configurar tem uma figura que a gente fala muito em varejo de atrito de venda. E em nome do atrito de venda, diminuir o atrito de venda, você passa por cima dessas coisas, né? É que hoje pode parecer no primeiro momento que você está criando uma dificuldade para vender mais, para fazer mais publicidade. Mas se você fizer isso da forma correta, ou mesmo explorando
a sua conformidade, isso gera uma vantagem competitiva. Então, eu deixo claro, olha, você está aqui se cadastrando para essa promoção, e eu vou te mandar 3 mensagens, e põe bem grande, 3 mensagens. O cliente vai falar, poxa, ele mandou só 3 mensagens, que legal, vou fazer outra. Porque o volume hoje, o desrespeito é tão grande que pode gerar essa Sim. indignação. Sim, e aí seu e-mail fica lotado, você tem que cancelar sua inscrição no e-mail, né? Porque daí começa a chegar frequentemente. O sujeito, né, que a LGPD ela envolve o tratamento, que a consequência do tratamento é o uso indevido do dado. Então, quando a gente vê, por exemplo, o sujeito fica telefonando para você sem parar, né, para vender aquilo, etc., que é um anti-marketing, na minha visão. Né? Sim. Você pode questionar, falar, escuta, de onde você obteve o meu dado e por que você está tratando o dado dessa forma? Então, eu tenho para alguns e-mails que eu recebo, por exemplo, eu recebo na posição de sócio fundador e chairman do escritório, não sou mais o CEO do escritório, eu recebo assim, olha, posso marcar um horário contigo, por exemplo, para vender esse software? Ou posso marcar um horário para vender esse negócio de tradução? Então, às vezes eu faço teste. Falo, gentileza, pode indicar qual é a base legal da Lei Geral de Proteção de Dados e qual a pertinência dessa mensagem com a minha atividade? Para você perguntar, ela responde. Né? Eu coloco isso em aula muitas vezes. Né? Então, às vezes não responde, às vezes responde pede desculpa, às vezes responde genericamente, às vezes até responde, não, estou de acordo com a LGPD. Eu respondo, não, corte. E às vezes vem um artigo errado, inclusive. Né? E aí você precisa de uma assistência. Aliás, eu vou ficar Alexandre. Use o meu e-mail, viu? Vamos lá, Alexandre, vamos falar agora do que você gosta. Inteligência artificial. Renato, fala para nós aqui um pouquinho da sua visão do IA. Segunda pergunta, IA vai substituir o ser humano com as suas emoções? E a terceira pergunta eu vou fazer logo, depois de você responder, que nós vamos falar de ChatGPT. Inteligência artificial hoje, como se coloca no mercado, na verdade é um processamento de dados, como antigamente, computação pura, só que com muita potência. Então eu tenho mais processamento e mais base de dados, então eu tenho muito mais informações. O segundo ponto, vai substituir? Na acepção direta da palavra, muito pouco. Porque muitas das atividades humanas são atividades humanas. Claro que atividades humanas repetitivas, que não são tão humanas assim, serão substituídas, é natural. E por outro lado, essa automatização de tarefas vai gerar também novas oportunidades, seja no campo jurídico, no campo comportamental, no campo comercial e no campo da própria programação em si. Então, nós vamos ter advogados, programadores, já temos advogados profissionais da área jurídica que programam, por exemplo. Temos softwares de processamento potente nos tribunais, que economizam, conseguem gerir uma quantidade maior de processos, que diminuem o tempo de tramitação, substituem tarefas que eram protocolares, então não necessariamente humanas, do sujeito ficar carimbando, por exemplo, não vai mais precisar carimbar, vai fazer outra coisa. Mas a substituição de tarefas humanas, isso não vai acontecer, porque a percepção é nossa. A atividade humana, por natureza, ela é imprevisível, porque envolve emoção, envolve comportamento, envolve experiência, envolve cultura, envolve movimento, envolve transformação. Isso você não consegue programar. Né? Por exemplo, vamos fazer aqui esse bate-papo com 4 avatares. Vamos programar para fazer esse bate-papo. E vamos fazer outro igual. Vai ser igual, vai ser diferente. Né? Se a gente fizer um outro daqui 2 segundos, vai mudar tudo. E não vai chegar com o negócio da voz. A sensação de voz, de olhar. É programado. É que o que acontece? Eu uso, por exemplo, tem uma aplicação chamada N. Call N. Gosto muito disso. Ó. Tem que falar inglês. Tem 4 ou 5 avatares, mas tem a N. Então, eu uso em aula, essa palestra, e converso com a N, dependendo do foco, pergunto, né? Como é que você está? Não sei o que tal. E as pessoas falam, mas parece que ela está conversando com você, assim, porque a base de dados, ela é extensa. Então, eu tenho um volume muito rico. Então, a base está sendo processada. Por exemplo, outro dia eu perguntei, qual é a sua companhia aérea preferida? Né? E apareceu lá a companhia lá da Ásia. Né? Por quê? Porque pelos índices, né, de conforto, tende a ser. Então, esse tender a ser é probabilidade. Então, o sistema é programado para tentar acertar aquilo que é mais falado, usado, utilizado, comentado, que está nas bases de procura. Mas nem sempre aquilo é real. Depende muito da percepção. Eu pergunto, você acha que as pessoas vão gostar mais dessa empresa? Ela fala assim, acho que sim. Eu falo, não, tem gente que não gosta. Por exemplo, o caso do Rolim. Né? Se eu perguntar, se eu fizesse o caso da TAM, hoje aqui, e colocasse na época do Fokker 100, um avião menor, apertado, mais diferente do que tinha no mercado, Boeing, etc.,
Se você perguntasse para uma IA, você vai preferir qual avião, Boeing ou Fokker 100? Ele fala Boeing. Eu falo, mas o que aconteceu na prática? Foi pelo Fokker 100, pela experiência humana, né? A Domínio, balinha, o tapete vermelho. Mas lá no ITA, deixa eu comentar um negócio. Os cientistas de dados, os cientistas envolvidos nos projetos, é assustador. Porque a capacidade também da máquina incorporar, né, através de cálculos, e estabelecer novas conexões também é muito grande. O nível de processamento é muito grande. Então, ele vai ficando muito próximo, aumentando a capacidade dele lógica também, em cima de bancos de dados, lógico, mas a capacidade lógica dele pensar. O que ele não consegue são esses detalhes que você comentou. Uma delas é a inteligência emocional. Por exemplo, na IA, tem um componente que ele não leva em consideração, que é o esquecimento. O dado, a falta de dado também é um dado, né? Então, o que acontece? Por mais que a gente diga que ela vai se aproximar, quando você pega os cientistas, eles tendem a dizer que vai encostar a inteligência humana com a inteligência artificial. Entende? Não adianta. Você sentar com cientistas. Renato já esteve comigo várias vezes lá no ITA, tem estado ultimamente. A gente vê, né? Lembra o último discurso que a gente teve lá? Os cientistas, eles batem dizendo e provam que vamos chegar... Porque algum desses cientistas são quase máquinas, viu? Mas os caras são muito gênios. Eles fogem um pouco da curva, eu acho que é isso. Mas eles chegam muito próximo. Mas o que não chega é nessa Porque a programação, Marcelo, a programação ela ainda é lógica, né? É quântica. Tem que ser. Mas a lógica humana, ela é dinâmica. Quer dizer, a lógica computacional, ela é previsível. Essa é a diferença. Sem dúvida, mas ela chega próximo, mas a gente já detalha aqui, né? Não, na nossa visão, pelo menos, acho que é um ponto comum aqui, a gente não vai substituir, mas ela vai colaborar. E o problema é quando você tem a interação humana. No caso, por exemplo, da aprendizagem, entre aspas, um modelo supervisionado, que é o do ChatGPT, que você vai respondendo, ele vai incorporando as respostas. Exato. A tua resposta pode não ser a mais correta. Ele vai incorporar achando que é. Exatamente. E aí bagunça. Exato. Que é o que acontece hoje, né? Às vezes você faz a mesma pergunta 2, 3 vezes, você vem com 3 respostas diferentes. Se o Palmeiras tem mundial pro ChatGPT. Lógico que tem, né? Claro que sim. Aí, esses São Paulinos. Mas aqui, ChatGPT, vamos lá. A propriedade intelectual do resultado que sai de uma pergunta, ou de um trabalho que eu faço ali, ou de uma campanha que eu desenho dentro do IA, Renato, é propriedade intelectual de quem? Corro algum risco de tomar algum processo, de usar aquilo? Pela lei é de quem cria. Tá? Quem cria. Só que você cria dentro de um contexto de programação generativo, por exemplo. E aí pode vir aquela questão, isso está previsto, né, nas regras, nos termos de uso, né? Que aquilo, por exemplo, que você cria não será mais seu, será do outro. Isso seria abusivo, seria legal, seria legítimo. Isso se tiver previsto. Estando previsto, aquele que usou essa ferramenta tem essa percepção, você tem que usar todos esses componentes para ver a possibilidade de transmitir isso, que pela lei isso teria que ser por escrito, por exemplo, né? Então já tem uma discussão em cima disso. Agora, a consequência da programação, da execução dos programas, dos códigos, que podem gerar novas obras, isso pode sim violar direitos autorais. Existem vários processos já discutindo isso. Por exemplo, um comerciante, se ele fizer uma campanha, vamos imaginar, entrei no ChatGPT, crie para mim, considerando que eu sou um comerciante de loja de sapato, que tarará, que eu estou no shopping e tal, crie uma campanha para mim, um post para eu, no Dia das Crianças ou no Natal. Sim. Vai sair um resultado ali. De quem que é aquilo? Quem Se é for aquilo? plágio, aquilo, contrafação de uma obra já pré-existente, ou até uma concorrência desleal, aquele que executou essa campanha, que fez a campanha, pode ser responsabilizado por isso. Ou seja, o empresário pode ser processado e provavelmente vai ser condenado por isso. Outra partida que pode processar o ChatGPT e exercer o seu direito de regresso por isso. Posso fazer um gancho capcioso? É. A gente está falando de inteligência artificial, que está mudando o jeito de você olhar. Alguns tratam como futuro, outros como ferramenta. Eu poderia falar qual profissão vai morrer com a inteligência. Não, mas eu vou mudar. Que tipo de ser humano não vai conseguir conviver num mundo de inteligência artificial tão presente? Como é que eu vou... A gente está falando como é que eu tenho que tratar a minha engenharia social, minha engenharia empresarial, minha engenharia comportamental lá na minha empresa, e que ser humano que vai viver com tudo isso benéfico? Boa pergunta, Anderson. Aquele que não quiser se adaptar, eu não vou usar sair da sua zona de conforto, mas aquele que não quiser modificar aquilo que ele faz de forma repetitiva e previsível,
Primeiro, pode ser que a execução de uma tarefa previsível e repetitiva pode ser que ela seja substituída, tarefa humana, porque é mais barato por um sistema fazer. Em contrapartida, essa pessoa, se tiver essa atividade substituída, ela pode se adaptar e fazer outras coisas. Ela, por exemplo, fazer uma gestão dessas ferramentas, ou alimentar essas ferramentas com a sua atividade também de uma forma, e daí por diante. Então, se essa pessoa ela não quiser fazer nada, ela quiser continuar fazendo aquilo que ela faz, que é repetitivo e previsível, ela vai ficar para trás. Então, o que eu quero dizer com isso? A pessoa tem que acompanhar a evolução tecnológica. Não dá para ficar sentado se a sua atividade for repetitiva. Quando isso acontecer, tem que tomar cuidado. Agora, alerta, né? Pode ser que você perca o seu emprego. Só perder lugar no mundo. Só para concluir, então, a ideia é mais ou menos o seguinte, né? Só temos certeza de uma coisa, que as mudanças virão, que nós temos que se adaptar a elas e quem vai ter sucesso é quem se adapta mais rápido, certo? Exato. Ana Luísa, é com você. O nosso episódio está chegando ao fim. Você que gostou, deixa teu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e aguarde os próximos episódios do CDLcast. Muito obrigada, doutor Renato. Você está convidado a voltar outras vezes. Agora com a inteligência artificial, um assunto que nunca mais a gente vai mudar esse assunto, né? Na verdade, vai ter sempre atualizações. Então, você está convidado a voltar outras vezes. Se Deus quiser. Se você gostaria de deixar as suas redes sociais... @RenatoOpsBlum. Podem mandar, interagir que a gente responde. Se alguém tiver perguntas, pode entrar em contato direto com o Dr. Renato. Muito obrigada, pessoal. Até o próximo episódio. Um abraço. Um abraço. Tchau, pessoal.